no livro de Gálatas 3, versículo 1, onde eu vou repetir, nós lemos, diz assim, ó insensato Gálatas, quem vos vacilou e vos antes dos olhos foi representado Jesus como crucificado. Ora, em certo momento, Paulo, na sua viagem missionária, ele vai para essa cidade chamada Gálatas, e ali ele evangeliza, fala do amor de Cristo, que levanta um povo cristão para adorar a Deus. Homens e mulheres começaram a se converter através da pregação de Paulo. Paulo, amado, dava testemunho do que Deus fez na vida dele. Esse povo Gálatas era considerado um povo gentio, um povo, amado, aleluia, que não era alcançado, muitos não eram alcançados pelo povo, ou seja, pelos apóstolos e discípulos de Cristo. Pedro, João, aleluia, Tiago, esses homens não se preocupavam em pregoar para este povo, porque era um povo incircunciso, era um povo que não era da descendência judaica, era um povo que não tinha, aleluia, vem de Abraão, mas um povo chamado gentio, que não conhecia, aleluia, a Cristo, e não conhecia esses profetas do passado. Mas a Bíblia fala que Paulo foi até lá, apregou a palavra. Esses homens se converteram e passaram a adorar a Deus. Aleluia, passando um certo tempo, Paulo tem que sair da cidade, tem que ir embora, tem que ir para mais viagem. Ele fala que foi para a Arábia e ou em outros lugares, e ali, amado, apareceu outros homens ali apregoando a palavra de Deus, aleluia, de uma forma totalmente diferente de Paulo. Paulo pregava a incircuncisão, Paulo pregava a liberdade, o Espírito Santo, aleluia. Paulo não pregava leis, mas agora vem homens como Tiago, como Pedro, aleluia, como João e outros homens, entram ali e começam a pregoar a circuncisão, a lei. E Paulo, quando soube disso, Paulo ele manda, aleluia, uma carta para esse povo de Gálatas, onde esse povo estava totalmente corrompido. O povo estava largando a verdade, largando o conhecimento da verdade, aleluia, estavam todos comunicados na carne, e achavam que a parte carnal ia livrá-los da condenação. E eles, sendo bons, sendo honestos, sendo isso, aquilo outro, eles iam ser libertos, ou seja, iriam alcançar a misericórdia de Deus, mas não. Aleluia. Paulo, ele fala para esse povo, insensatos, não é pela carne, mas é pelo Espírito Santo. Aleluia. Não é pela vontade humana, mas é pela vontade de Deus. Aleluia. Vocês são insensatos, não têm sensatez. Vocês não conhecem ainda, aleluia, o poder de Deus. Aleluia. E Paulo começa a falar, olha, nós tivemos aí pregando a palavra de Deus para vocês. Aleluia. O nosso amigo, aleluia, nosso amigo Barnabé, juntamente com outro Silas, nós tivemos aí pregando a palavra e vou mostrando a vocês a verdade. Vocês, aleluia, não conheciam a verdade, passou a conhecer através da nossa pregação. Nós começamos falando para vocês do amor de Cristo, como o Senhor nos salvou, como o Senhor tem salvado vidas. Quem é Jesus Cristo? O que Ele veio buscar, o que Ele veio fazer, o que Ele veio revelar a toda a humanidade. Olha, Gálatas, vocês não estão desviando da verdade, aleluia. Mas neste momento, Gálatas, eu falo para vocês, olha, não dê ouvido a esses outros que pregam, aleluia, outro evangelho, porque se pregar outro evangelho, a não ser esse, é anátema, é maldito. Não vai nessa conversa, aleluia, povo de Gálatas. Aleluia. Havia homens pregando, aleluia, outro evangelho ali. Tem pessoas pregando outro evangelho, a não ser o evangelho de Cristo. Dentro das igrejas, pregando palavras que não é a palavra do Senhor. Olha, nós conhecemos
o mundo hoje ele vive assim. Se você é bom, temos que ser bom, amém? Ser fruto do Espírito. Por eu ser bom, ajudar um velho, uma pessoa deficiente, eu vou dar da esmola, eu estou fazendo a minha parte, como homem, como pessoa, como ser humano, mas não me leva à salvação. Por eu ser bom, não vai levar à salvação. Aí estes homens estavam vivendo na carne, na matéria, nas emoções da carne, e não conhecia a verdade. Aleluia. Paulo ele pregou a verdade, mas o povo se desviou da verdade através de outros tipos de pregações. Há pregações no nosso meio que não é, aleluia, concernente à vontade de Deus. Aleluia. Eu poderia estar pregando muitas palavras hoje aqui nessa noite, a igreja estaria lotada, porque estaria pregando o que o povo quer ouvir, não a vontade de Deus. Mas o Senhor neste momento, aleluia, orienta Paulo a falar para o povo de Gálatas, povo insensato, aleluia, se olha, se vier até um anjo do céu e pregoar outro evangelho e anátema. A Bíblia fala que Paulo, aleluia, ele chega até os apóstolos Tiago, João, Pedro. E Pedro, quando muitas vezes chegava perto dos gentios, sentava na mesa com os gentios, comia com os gentios, participava do que o gentio fazia. Mas quando o gentio ali se retirava, esses mesmos homens que sentaram com os gentios, eles reclamavam, eles falavam: olha, esse povo gentio é incircuncido, não são do nosso. É homens hipócritas, é homens que se sentam no meio das mesas escarnecedores muitas vezes, mas muitas vezes querem mostrar algo que não é verdade. Pessoas que estão no nosso meio têm duas caras, pessoas que estão no nosso meio querem mostrar uma coisa que não é. É falar que é santo, mas não é. É falar que é honesto, mas não é. É falar que é o servo do Senhor, mas não é. Ela muitas vezes demonstrar uma coisa que não é. Assim Paulo estava censurando esses três homens que andavam com Jesus, homens que conheciam a verdade, homens que foram usados por Deus para levantar multidões, adorar a Deus, e de repente esses homens, por causa de uma circuncisão, de uma lei, acham que essa lei vai levar eles à salvação, à vida eterna, ao céu. Não vai. Paulo começa a falar sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Paulo começa a falar sobre isto, levando um pouco uma consciência agora que eles tinham que saber. E as obras da carne é lascívia, as obras da carne é inveja, é cobiça, é ira, é ódio. As obras da carne é dissensões, é facções. As obras da carne é tudo isso. E separa o homem de Deus, como diz o profeta Isaías: a nossa iniquidade separa o homem de Deus. E esses homens estavam separados, tirados de Deus pelas obras carnais. E Paulo soube disso. Agora Paulo fala: olha, é importante vocês, Gálatas, não andar segundo as obras da carne, mas andar segundo o Espírito. Porque o Espírito, ele é paz, ele é amor, ele é mansidão, é longanimidade, é fé. Aleluia. Olha, Gálatas, de alegria. Como falamos no início, é muita alegria servir a Deus. É fruto do Espírito, é fé. Aleluia. Aleluia. Gálatas busca o fruto do Espírito. Aleluia. Esse povo estava se corrompendo por causa de homens que foram ali a pregoar um evangelho diferente do que Deus tem mandado a fazer. E nós muitas vezes se deixamos levar por pregações e levam o homem ao erro, não ao certo. Eu estou até falando esses dias, eu falo para as pessoas,
pregando, estudando mais do que ouvindo pregações. Eu ouço pregação na igreja quando eu vou, graças a Deus, mas para a internet tem muitas pregações aí e levam o homem ao erro. Tem muitos homens levando, trazendo dissimulações, insensatez na igreja, pregações, e não é de Deus, não é coisa nenhuma divina do alto, mas é coisa do homem, da carne, da matéria. E as coisas da carne, ela cobiça, ela luta, ela peleja contra o Espírito Santo. O Espírito que está em nós e nos orienta a andar conforme Ele quer. Olha, Paulo, certa vez, ele foi através de uma revelação. Ele foi à cidade a pregoar a palavra, porque o Espírito Santo levou ele a pregoar, a falar do amor de Cristo. Não foi o homem que mandou, não foi o homem que levou ele, mas foi o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, ele conduz o homem, ele leva o homem, aleluia, a fazer a obra, a fazer a vontade de Deus. Deus, ele está na frente, ele, aleluia, ele abre caminho, ele dá vitória, ele prepara tudo, porque o Espírito Santo de Deus que levou este homem a fazer a vontade de Deus. Quando é o homem que manda, dá tudo errado. Quando o homem manda, as portas se fecham, as coisas dão erradas, nada dá certo, porque o homem que mandou. Ainda que aparentemente você pode achar que está tudo bonito, tão lindo, aleluia, este sim é o grande homem de Deus, servo do Senhor, chamado, aleluia, para uma grande obra, e muitas vezes não é. Aleluia. Paulo, ele falava que Deus falava com ele, mandava ele fazer. Certa vez havia um homem chamado Balaão. Ele não estava ouvindo a Deus. Balaão, ele ouviu um homem chamado Balaque. Ele ouviu um homem que estava ali tentando matar o povo de Deus. Ele tinha que ir para o alto monte, ele tinha que amaldiçoar o povo, não podia abençoar, tinha que amaldiçoar. Tem pessoas que não estão abençoando, o profeta vai estar amaldiçoando, não está abençoando. Profeta mas é profeta Balaão. Balaão, amado, ele vai até um certo monte, vai ele a tua jumenta, aleluia, para amaldiçoar o povo. Mas a Bíblia nos relata que Deus colocou um anjo na frente de Balaão. Balaão, com a sua cegueira, não estava vendo. O povo de Gálatas já não estava vendo mais o que estava acontecendo ali, estava cego. Mas tinha um anjo ali, já de prontidão a parar aquele povo que estava fazendo o que era errado diante de Deus. E a Bíblia fala, aleluia, e a jumenta parou ali do nada. E aleluia, Balaão começou a bater na jumenta. E de repente, o sobrenatural acontece. Você muitas vezes, quando está rebelde contra Deus, eu também quando estou rebelde, o sobrenatural acontece em nossas vidas. Aleluia, a jumenta fala, por que está me batendo? Por que faz isso? Eu te servi tanto tempo. Tenho te servido, Balaão. Por que está fazendo isso? Olha, e naquele mesmo momento, a visão de Balaão abre e ele vê o que está acontecendo ali. Havia um anjo ali, uma espada de manhada. E se ele passasse ali, ele ia morrer. Foi falado para ele ia morrer. Tem pessoas que precisam de uma providência divina, um sobrenatural de Deus, para ele parar, para ele não caminhar em certos momentos, em certos lugares, porque senão Deus vai pesar a mão. É importante nós estarmos vigilantes, nós estamos atentos à ordem de Deus, não à ordem do homem. Quando o homem obedece o homem, aparece um anjo com a espada, mas quando obedece
a Deus, Deus abre as portas. Deus coloca anjos, sim, não para ferir o profeta, mas para livrar o profeta de todo mal. Assim estava o povo, aleluia, o povo de Gálatas, se prostituindo, saciando a carne, muitas vezes dando bebedice com prostituições, porque não estava andando mais segundo o Espírito. E Paulo alerta aquele povo para andar segundo o Espírito. Gálatas, você está condenado. Para não ter condenação para você, homens, igreja, para não ter condenação para você, para de andar segundo a carne. Está com vontade de obedecer a carne, você vai ser destruído. Mas se você seguir o Espírito, você vai ter vida eterna. Você vai ter, aleluia, acesso ao Pai. Porque a Bíblia diz, aleluia, que há um caminho, há uma verdade, há uma vida. E nesse caminho, verdade e vida, só Jesus ele tem. O homem não tem verdade em si, o homem tem mentira. O homem não tem caminho, o homem tem obstáculo, o homem tem pedras, o homem tem buraco, tem espinhadeiro. Aleluia. Aleluia. O homem não tem vida, o homem tem morte. Tem, aleluia, tudo aquilo que é ruim está no homem. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Esse coração procede, tudo que é ruim está no coração do homem. Tudo que é ruim está nessa carne, nessa matéria que nós temos. Tudo que é ruim está em nós, mas para ter algo de Deus, algo divino, é importante nós andarmos na presença do Senhor, em espírito, em verdade, servir a Ele, deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, deixar Deus nos transformar de dentro para fora, transformando a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser. Aleluia. Deus ungiu o lábio de um profeta chamado Isaías. É importante ungir o nosso lábio, para que nosso lábio venha falar coisas divinas. Aleluia. Não fala as coisas da terra, as coisas humanas, os pecados humanos, mas fala das coisas que levam o homem à salvação, à purificação, à restauração. É importante nós mudarmos o nosso proceder, a nossa vida, o nosso andar, o nosso caminhar em Cristo Jesus. No homem a morte, em Cristo Jesus a vida e a mudança. Para o homem tudo é pecado, é morte, é destruição. Para Deus tudo é pureza, santificação e liberdade e salvação. Em Deus nós vamos já alcançar nosso objetivo. Quando a pessoa fala de pecado, fala do errar o alvo. Tem pessoas errando o alvo por aí. Como de Gálatas, estava errando o alvo. Acertou no início, foi acertando no início, mas começou a ouvir, aleluia, outro evangelho, como o próprio Paulo falou aqui, no versículo, capítulo 2, se me fala a memória. Se vier até o longe do céu e pregar outro evangelho, não ser esse, é anátema. Aleluia, não tem outro evangelho. Aleluia. Nós queremos ter prosperidade, sim, mas nós temos mais coisas em nossas vidas. Primeiramente o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós queremos ser curados? Sim. Aleluia. Mas isso aí é através da nossa fé. Quem tem fé vai ser curado aqui nessa noite. Se você crer, você vai ser curado. Aleluia. A minha palavra, a minha pregação não vai te curar, mas vai te curar vai ser a tua fé. Não era a pregação de Jesus. Jesus falava, a tua fé te curou. Moça, vai embora, vai. Levanta, porque a tua fé te curou. Jesus sempre falava assim, tua fé te curou. É a fé do homem que cura o homem. Aleluia. Nós temos a finalidade de pregoar a palavra de Deus, para que a tua fé aumente, para que você creia tu somente nas providências de Deus, para que você creia que Jesus é o Senhor dos Senhores. É importante você ouvir a palavra de Deus, para que a tua fé seja totalmente fortalecida,
através da palavra. Não tem outro motivo. A tua matéria, a carne, não tem fé, ela é incrédula. Essa matéria ela é incrédula, mas o Espírito que está em mim, ele tem fé, ele crê. E Jesus, ele é o nosso Senhor. E Jesus pode agora nos curar. Ele pode abrir porta aqui hoje, nesta noite. É Jesus que vai nos dar a vitória. Não é a minha carne. Não é eu que vou falar para você de mim mesmo e Deus vai te curar. Mas não. O Espírito Santo, ele vai nos usar, nos capacitar para que nós falamos. E quando nós abrimos nossa boca, ele vai encher. E quando ele enche, ele vai encher você de fé, de bênção. Irmão, é Deus que vai dar, não o homem. Homem idolatrado por essa terra. Homens que estão sendo idolatrados, autores, pregadores, que estão sendo idolatrados. E acham que se passar, se tocar no profeta, o pessoal vai ser curado. Não, não é do profeta, é Jesus. Está tocando na pessoa errada. Um dia, aleluia, Pedro ele foi até a casa de um homem, um centurião. E o centurião se ajoelhou diante de Pedro. Pedro falou: se levanta, homem, eu sou homem que nem você, homem. Só adora a Deus. Um dia Paulo e Silas, Paulo e Barnabé e Silas, estavam numa cidade chamada Mistiderne. E ali eles curaram umas pessoas que estavam ali, doentes, aleijados. Ele curou. E quando viram eles, queriam levantar altares para eles de adoração. Aleluia. Sabe o que aconteceu com Paulo e Silas? Eles rasgavam o vestimento, jogavam cinza sobre a cabeça, no sinal de humilhação, e falavam: não faça isso, adora só a Deus. Um dia um anjo apareceu para um homem lá na ilha de Pátimo, para João, lá na ilha de Pátimo. Aquele João, o João, discípulo amado. Sabe o que João fez? Se prostrou diante do anjo e falou: não faça isso, levanta, só adora a Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o evangelho de hoje está mandando você adorar o homem, mas o evangelho de Cristo só tem um para ser adorado, só Ele. Olha, Gálatas, só adora a Deus, Gálatas. Para de ser carnal, para de ser idólatra, para com isso, Gálatas. Busca Ele, busca Deus, Ele vai te salvar. Esse é o verdadeiro evangelho. O centro da palavra de Deus é Jesus. O centro da pregação do homem é Jesus. O centro de tudo é Jesus. Não é o homem, mas é Jesus. Quando nós reconhecemos isso, nós vamos ver que realmente precisamos de Cristo, não do homem. Aleluia. Nós somos intermediários na terra. Nós somos intermediários. Aleluia. Eu vou entrar no assunto aqui, Aparecida. Sabe, Aparecida? Você é de uma igreja pentecostal ou tradicional? A igreja que você frequentava? Pentecostal. Eu gosto do mistério, tá? Gosto muito de pegar a visão, a revelação para as pessoas. Aleluia, Deus me dá a visão, a revelação. Mas infelizmente as pessoas estão procurando muito isso, visão e revelação nas igrejas. Uma das coisas que me fez eu parar com isso, parar um pouquinho, foi quando eu comecei a ver a idolatria. Pessoas que estão fazendo quase eu me desviar da presença de Deus. Eu conheço um profeta, o homem de Deus, chega a unção, chega a oh, meu Deus, é muito usado por Deus, aleluia. E hoje está servindo outros deuses, porque se deixou levar para a idolatria. Sabe o que aconteceu? Começou a se submeter, se achar tão importante. Veio um bicho do céu e comeu a tua fé, comeu a sua esperança, comeu a tua salvação. Esse bicho comeu tudo dele. Esse bicho que veio do céu devorou tudo dele, devorou a unção que estava nele, devorou, aleluia, a alegria de servir a Deus, devorou tudo dele, matou ele. É o Herodes do dia de hoje. Herodes morreu carnalmente, e as pessoas estão morrendo espiritualmente, porque tem um espírito, aleluia, bicho espiritual, está devorando a fé do homem, está devorando o que Deus deu a ele, está se deixando levar pela vaidade, pela mentira,
aleluia, por tudo isso, eu poderia hoje estar com a igreja lotada, famosa, como, olha, fala assim, ó, vem aqui receber aqui, aleluia, um sal grosso, um sal fino, uma rosa, vai levar para casa, vai ser abençoado. Não! Olha, vem aqui, você vai as portas vão se abrir, você vai ganhar muito dinheiro, vai ficar rico. Não! E Deus vai fazer, não mais, porque só faz através da tua fé. As coisas materiais para nada servem, mas só as espirituais. Isso é material, isso é lei. Agora no passado nós vivemos na lei, nós vivemos no Espírito. E o Espírito fala para mim, para você, amado, aleluia, aleluia. E verdadeiramente, amado, nós que somos servos do Senhor, há uma morada no céu, não na praia, mas no céu, rua ornamentada de ouro, aleluia, haverá ali, aleluia, não haverá choro, não haverá ranger de dente, o sol não vai te molestar mais, Deus vai limpar toda a lágrima dos teus olhos. O Espírito fala para mim e para você, e haverá o dia do arrebatamento. Haverá um dia que haverá um anjo no céu tocando uma trombeta, aleluia, e os mortos, o mar vai dar seus mortos, a terra vai dar os mortos, nós vamos ser ressuscitados em Cristo Jesus. É a promessa de Deus, nós vamos buscar e vamos receber. Mas as demais coisas Deus dá. Você quer as demais coisas? Através da tua fé. E as demais coisas? Ora a Deus. E as demais coisas que Deus vai te dar? Deus vai te dar sim. Uma casa nova, um carro novo, deu para irmão, uma casa abençoada. Aleluia. Aleluia, Deus dá sim. Eu pedi uma vez eu pedi ao Senhor, eu pedi ao Senhor, uma vez eu levei o pessoal para o batismo, e me passaram a perna, o pessoal da van. Me passaram a perna, eu paguei 2 vezes a van. Um veio, aí o outro mandou outro veio. Eu falei, Jesus, eu quero uma van. Passou um dia, você me deu uma van. Eu sei, sabe quando eu tinha no bolso? Nada. Me deu uma van. E Deus me deu. Por que não? Aleluia. Um dia eu pedi um carro, o Senhor queria uma S10 camisa dupla, porque eu vi meu filho tirar foto no carro desse. Eu achei tão bonito. Esse carro vai poxa, eu quero um carro desse aí. Jesus me deu. Deus me dá. Mas isso aí não é, isso aí é irrelevante. Isso aí é tua fé. É você pedir, dar se cuidar. Não é eu que vou dar você, não é eu que vou. Não, é você que vai buscar em Deus. É você que vai clamar, Senhor, eu preciso. Ó, que a Bíblia fala que muitos não recebem porque pedem mal. E muitos pedem para a sua soberba. Mas se eu vou me pedir humildemente diante de Deus, aleluia, para glorificar o nome do Senhor, Ele vai dar. Ele vai te abençoar. Mas isso é você e Ele. Então por isso eu vou orar aqui nesta noite. Vamos fazer uma oração e Deus vai te conceder a tua bênção, a tua vitória. Quem crê nisso, levanta a mão e dá glória a Deus. Você vai receber a tua vitória. Se você estiver enfermo, Deus vai te curar. Isso é a tua fé. Aleluia. Se você pedir algo da parte dele hoje, uma providência para a tua casa, para a tua família, Ele vai te abençoar. Se você pedir hoje uma cura, Ele vai te dar. Mas isso aí é você e Ele, aleluia. E Deus vai ouvir a tua oração e vai te abençoar. Em crê nisso, glória a Deus, fica de pé.